programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja no programa de hoje um encontro para ficar na história. Os educadores mostraram mais uma vez que estão unidos, mobilizados e dispostos a sair para o embate. Os principais momentos do Encontro Estadual de Aposentados, que reuniu em Caeté mais de 1.700 pessoas. Aposentados relatam diversos momentos de união, enfrentamento e superação. A história de luta dos trabalhadores contada em prosa e verso. Os educadores relataram durante o Encontro Estadual de Aposentados diversos casos que marcaram a época. Educação em debate. Gênero e poder. Para fazer esse debate, o Sindiúte convidou Maura Gerbi, professora de língua portuguesa na rede privada em Timóteo, presa política e anistiada pela Comissão Nacional da Verdade. Para que nós possamos entender como que essa questão de gênero vai aparecer dentro do Brasil e não somente no Brasil como uma pauta importante a ser discutida e também merecedora de mobilização, manifestação e reivindicações, nós temos que entender um pouquinho como que se deu o processo de golpe civil-militar no Brasil em 1964. Foi colocado naquele momento a necessidade da reforma universitária, que foi um dos pilares das manifestações e das reivindicações dos diversos trabalhadores ligados à educação, e não só a reforma universitária como primeiro passo para que chegássemos a uma reforma educacional. Essas reformas, que eram aspirações dos movimentos populares e do movimento sindical, elas entraram em choque com exatamente os interesses tanto do capital estrangeiro, quanto também com o capital que ainda restava nacional dentro do país. Com o advento da ditadura, ou seja, a partir do golpe, a primeira coisa que vai acontecer neste país é a repressão, fundamentalmente, aos trabalhadores rurais e aos trabalhadores urbanos. Nós conseguimos, pouco a pouco, retomar a resistência ao golpe e fomos articulando uma série de movimentos no sentido de derrubar a ditadura. Não podemos esquecer que essas estruturas de repressão, elas já vinham desde o período da ditadura Vargas e já vinham de outras, da própria maneira como que o Brasil se tornou república. Então, para que nós tivéssemos aquele amplo movimento das diretas já, foram necessários aqueles 20 anos de resistência. E os profissionais da saúde pública e os profissionais da educação pública tiveram um papel fundamental nessa história. Há uma tendência em países como o nosso de as elites se apropriarem das nossas histórias, diluírem o nosso papel e tomarem elas para as suas mãos o papel de protagonista de tudo aquilo que acontece no cenário político e social do país. A luta de gênero, ela ganha um espaço cada vez mais preponderante a partir do período de 78, e a partir do momento que nós tivemos o processo de democratização do país, essas lutas específicas, tanto gênero como racial, como tantas outras, elas afloraram e passou-se a ter organizações específicas que foram fundamentais para colocar em pauta uma série de reivindicações que até então não tinham um espaço muito claro
para serem colocadas, porque nós tínhamos uma tarefa anterior a ser cumprida, que foi exatamente a tarefa de derrubada da ditadura. Há que se lembrar que a discriminação e a desigualdade no tratamento da questão de gênero ainda está mantida. Achar que o processo eleitoral que aconteceu no Brasil no último outubro é uma questão apenas nossa é uma bobagem. Nós temos que olhar para o mundo, porque o Brasil não é uma ilha. É necessário que nós coloquemos a reforma política no sentido não só de permitir que nós tenhamos uma democratização das nossas instituições, mas que permita principalmente que os trabalhadores e suas lideranças tenham condições de ter assento no Congresso. Então, nesse momento, nós temos que construir os setores populares, os trabalhadores, um programa mínimo para esse país que reflita os nossos interesses e as nossas ansiedades e que nos coloque em marcha no sentido de pressionar os governos e os governantes, pressionar este Congresso para que as reformas que nós precisamos e que são históricas, elas sejam colocadas. O meu papel é garantir a sociedade hoje e para o futuro, porque as futuras gerações são aquelas que vão poder deixar para o futuro a memória de tudo aquilo que nos diz respeito, que diz respeito à nossa história e à nossa identidade como brasileiros. Trabalhadores e trabalhadoras em educação, políticas sociais e direitos humanos. Esse tema foi abordado pelo economista e especialista em direitos sociais, José Prata. Nos últimos 15 anos, para se ter uma ideia do interesse por essa questão social, eu já divulguei em torno de 1 milhão de cartilhas, basicamente em Minas Gerais e no país, sobre os direitos sociais. Direito social da Previdência do setor público, setor privado e também uma coletânea global de todos os direitos sociais brasileiros. Eu sempre ressalto muito o papel histórico da nossa luta. Que uma sociedade não tem futuro se não resgatar o passado. O Brasil, vocês sabem disso, aboliu a escravidão, mas até 1930, com o regime liberal na economia, o Brasil foi um país semi-escravo. Não se tinha qualquer órgão do Estado para regulamentar o direito social. Não existe na história da humanidade direitos sociais expressivos que tenha vindo de cima para baixo como doação de governo ou de patrões. Hoje, os trabalhadores têm muitos direitos e eles podem vibrar com isso. Mas esse direito, para ser conquistado, custaram muita lágrima, muito sofrimento e muitas mortes no passado. O Brasil tem hoje em torno de 26 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Desses 26 milhões, em torno de 15 milhões, 14 milhões e meio de mulheres e 11,5 milhões de homens. Por que tem 3 milhões a mais de mulheres? Porque a expectativa de vida das mulheres do Brasil é superior à expectativa de vida dos homens. O que explica esse envelhecimento da sociedade? Duas questões basicamente. A primeira delas é a redução da taxa de natalidade. E a segunda é o aumento da expectativa de vida. A Previdência foi a principal parceira na emancipação da mulher no Brasil. A principal parceira. Nos anos 60, a Previdência reduziu em 5 anos a idade aposentadoria das mulheres como forma de compensá-las pela dupla jornada de trabalho ou tripla jornada de trabalho. Cuidar dos idosos da família é uma decisão existencial. Eu acho fundamental essas questões que é humanizar a cidade, garantir bem-estar, qualidade de vida para todos em cada estado. Além de saúde, transporte coletivo, programa de habitação. A diretora de formação do Sindiúti, Mônica Souza, também destaca o trabalho do Sindicato em defesa dos direitos dos trabalhadores em educação. O que nos distingue dos demais? O que faz o Sindiúti hoje, desde 79, nos faz diferente dos demais? Primeiro, desde 79, a gente percebeu que a gente sempre lutou por direitos que não estavam garantidos legalmente. Nós nunca tivemos medo de lutar se estivesse em lei ou não.
era direito, estávamos nós à frente das lutas. Toda luta nossa, os movimentos sociais sempre estiveram conosco. Porque todas as vezes que qualquer um deles precisaram de Sindjut, nós sempre estivemos ao lado deles. Nós construímos uma história em que nós somos únicos. Isso nos fez diferente desde que nós nos constituímos. Em 2014, o Sindjut ganhou um prêmio nacional de memorial digital. Nós vencemos institutos famosíssimos no Brasil inteiro. Nós vamos estar fazendo parte da biblioteca digital da USP, que vai ter visibilidade internacional. O sindicato realizou uma conferência com o tema Uma Outra Educação é Possível. Nós esperamos 12 anos, porque quem espera sempre alcança. Quem persiste e resiste vence. Por quê? Porque a nossa voz, o nosso material, a nossa luta foi maior do que eles. Nós esperamos 12 anos, mas nós vencemos. Muitas dificuldades, ameaças e opressão na história de luta contada pelos trabalhadores em educação de Minas Gerais. Tudo isso está no passado e no presente dessa lembrança, que carrega também um tanto quanto de emoção. Vou contar a minha história cantando, porque gosto muito de cantar. Vou iniciar aqui com o Hélio Garcia. Ele foi a Uberaba. Estávamos em 20 mil funcionários e cantei de frente. Senta aqui ao nosso lado, senhor Hélio Garcia, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar em nossos olhos e nos encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar um salário mais real, porque o atual não dá para suportar. Pedimos para você negociar o indexador, você não negociou. Pedimos um bom hospital, pelo IPSENG você não ligou. Pisou na categoria que com você lutou. Nós você não compra com o poder seu, pois somos unidos e filhos de Deus. Como a paródia está no meu sangue, e eu cantei para o Aécio, já faz quanto tempo que não tem aumento, situação precária com Aécio Neves, que jamais aguento. Eu só penso nele, não tem solução. Angústia sufoca o dia inteiro. Quando chego em casa não tenho dinheiro para comprar arroz, carne e feijão. Pago piso digno, senhor Aécio. Caso contrário vai se complicar. Sua atitude está incorreta. Vou ficar maluca se não negociar. Um momento para rir e se divertir com o ator, humorista e comediante Carlos Nunes. Eu estava ouvindo as histórias de vocês e aí eu me senti tão pequenininho diante da luta de vocês. E eu estava lembrando que eu já fiz pelo menos uns 3 ou 4, acho que mais, encontro de aposentado. E aí a gente chega no encontro de aposentado e as pessoas começam assim: ah, menina, eu tô tomando omeprazol no estômago. Pra dormir eu tô tomando Rivotril. Aí eu falo assim: ah, menino, eu agora tô tomando vitamina D.
porque a gente não está tomando sol mais, então está tomando vitamina D. Aí a gente chega aqui, e aí a gente começa a escutar umas histórias de luta, umas histórias de vida, que deixam a gente tão motivados. E eu queria agradecer a vocês, do fundo do meu coração, essas histórias maravilhosas de vida que vocês têm. Na hora que eu estava entrando, aí uma moça olhou para mim, uma senhora olhou para mim, piscou. Eu falei assim, tudo bem? Ela falou assim, tudo ótimo, você. Aí eu falei assim, então, tô chegando. Ela falou assim, não, bem vestido, né? Eu falei, é. Ela falou assim, eu sou viúva. Aí você mesmo, né? Que dor, né? Que pena. Ela falou assim, olha, sabe o que é? É que da primeira vez eu fui mal casado. O governador até falou que professor é mal casado, pode? Olha que sacanagem. Ele falou mesmo. Ela falou assim, da segunda vez eu não queria errar, não. Você acredita nisso que a mulher me contou lá fora? Foi a senhora que falou? Foi a senhora mesmo? Eu vou pensar no assunto, falou? No meu teatro, eu tenho um compromisso com a alegria e com a felicidade. E é por isso que pediram para que eu viesse aqui hoje, para ensinar vocês a rir de novo. É verdade, uma boa gargalhada, ela oxigena o cérebro, desopila o fígado. O riso deveria ser o canto da alma. E tem muita gente que tem a alma muda, não tem, minha senhora? Uma pessoa que não ri de nada. Aquela pessoa aborrecida, sabe? Você chega e fala assim, oi, bom dia, pessoal. Bom dia por quê? Geralmente é uma mulher bunduda que é assim, Imagine se você tivesse depositado em sua conta, todos os dias, R$ 86.400. Dinheiro que você teria que gastar ao longo do dia, pois ao final do dia, a sua conta seria zerada. E no dia seguinte, mais R$ 86.400 seriam depositados. Todos nós somos clientes deste banco chamado tempo. Todos os dias Deus nos dá 86.400 segundos para que a gente possa usar da melhor forma possível, amando, brincando, rindo, caindo, levantando, ensinando, aprendendo, vivendo. E se você quiser saber o valor de um ano, pergunte a um garoto que repetiu de ano. Se você quiser saber o valor de um mês, pergunte a uma mãe que teve um filho prematuro. Mas se você quiser saber o valor de uma semana, pergunte ao editor-chefe de um jornal semanal. O valor de um dia, pergunte a quem tem que cumprir árduas tarefas durante esse dia. O valor de uma hora, pergunte a um casal de amantes que não vê a hora de se encontrar. Mas se você quiser saber o valor de um minuto, pergunte a quem perdeu o avião. O valor de um segundo, pergunte a quem conseguiu evitar um grave acidente de trânsito. Mas se você quiser saber o valor de um milésimo de segundo, pergunte a um atleta que foi medalha de prata nas Olimpíadas. Portanto, não desperdice seu tempo. Ele é o seu bem mais precioso e é com ele que você compartilha os momentos mais felizes da sua vida, ao lado dos seus pais, dos seus avós, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, dos seus amigos. E não adianta dizer assim, mas eu tinha tanto abraço para dar, eu tinha tanto beijo para dar quando já passou. E não adianta você dizer também assim, mas porque lá atrás, no Jardim do Éden, alguém cometeu um pecado, ou então que lá no futuro, quando meu filho casar, eu vou ser feliz. Não vai. O importante é o agora, o momento presente. E sabe por que chama presente? Porque é um presente de Deus, para que a gente viva da melhor forma possível.
balanço desse encontro é, então, muito positivo, superou as nossas expectativas. Nós devemos a estas pessoas o início da nossa luta, devemos a essas pessoas a resistência que elas fizeram, a ousadia, a coragem que tiveram naquele momento a partir de 79, para que nós pudéssemos celebrar os 35 anos do nosso sindicato. Então, o nosso muito obrigada a cada aposentado que não desistiu da luta, porque foi pela sua persistência que nós pudemos chegar até aqui. Tire sua dúvida com o departamento jurídico. Tira dúvidas. Estou precisando de cópia da minha pasta funcional, mas tanto a escola quanto a superintendência se recusam a fornecê-la. Como devo proceder? Em caso de recusa pelo poder público de documento probatório relativo ao servidor, podemos ajuizar a ação visando a exibição do documento que deseja o servidor. Para maiores informações, entre em contato conosco. Atualidade. Estamos recebendo hoje o Jocely Andreoli. Ele é membro do MAB, Movimento de Atingido por Barragens, e também da Plataforma Operária e Camponesa pela Energia. Jocely, no ano passado vocês fizeram um plebiscito da energia aqui em Minas Gerais, e neste ano que terminou agora, 2014, vocês fizeram um grande plebiscito sobre a Constituinte, né, para a reforma política. Você tem um balanço positivo dessas mobilizações? Muito bem, Aloysio, é um prazer participar desse programa. Os movimentos sociais, o ano de 2013 e 2014 foi anos de muita luta. O plebiscito da energia conseguiu em Minas Gerais unificar todos os movimentos sociais para buscar a redução da tarifa e do ICMS na conta de luz. Foi um plebiscito bastante vitorioso realizado. Tivemos mais de 630 mil votos no estado de Minas Gerais, onde a população optou pela redução da tarifa e do ICMS na conta de luz, que é uma das tarifas e também ICMS mais caros do Brasil. Continuando a isso, já começou um plebiscito popular no Brasil para a mudança do sistema político, ou seja, um plebiscito que reivindica uma constituinte exclusiva e soberano para fazer a mudança do sistema político. Esse plebiscito foi também vitorioso. Em Minas Gerais, nós conseguimos mais de 1.200.000 votantes se pronunciando por uma constituinte. No Brasil, somamos 7.500.000 votos em defesa de ter uma constituinte para mudar o sistema político brasileiro, que hoje está em crise, falido. Entendi. Vamos então tratar desses dois assuntos que foram motivo do plebiscito. É sobre a questão da energia elétrica. O ICMS de Minas Gerais, nesse alto valor que você se referiu, você acredita que com o novo governo do estado agora, essa reivindicação que vocês já fizeram e colocaram, né, como pergunta de plebiscito, ela tem chance de se efetivar, ou seja, reduzir a conta de energia? É plenamente possível, visto que a CEMIG tem sido uma empresa estatal, porém com caráter privado, porque tem sido usado pelos acionistas internacionais, principalmente especuladores, a reter o máximo de lucro. A CEMIG no ano passado teve um lucro de 4 bilhões e 200 milhões de reais e praticamente dividiu todo esse lucro aos acionistas, que na sua grande maioria são privados. Então, a diminuição desse lucro para o bem da população, pela redução da tarifa, é algo extraordinário, bem como o ICMS, né, que aqui em Minas Gerais tem um sistema tributário que retira do mais pobre para o grande empresário não precisar pagar imposto, como é o caso do ICMS da conta de luz. Também a gente acha que é fundamental essas medidas serem tomadas para reduzir o ICMS na conta de luz, bem como a tarifa de energia. Agora, acreditamos que é possível. O problema da energia também, além da tarifa, né, se tornou um problema nacional, né, porque não é só o ICMS, as tarifas também aumentaram muito neste ano, né, em função da baixa dos reservatórios, da geração de energia por outras fontes. Em nível nacional, qual que é a posição do MAB e da Plataforma da Energia? Após a privatização do setor elétrico, a energia virou uma mercadoria. E o sistema elétrico brasileiro, que era monopólio estatal, virou grandes negócios. Há mais de 2.000 negócios no setor elétrico brasileiro que elevaram o custo da energia. O custo real hoje da tarifa da energia brasileira é muito baixo, visto que a renovação das concessões renovou empresas federais, Furnas, outras empresas do sistema Eletrobras, estão vendendo megawatts a R$ 33.
Quando a CEMIG, que não aceitou renovar pela política do PSDB em Minas, está vendendo esse mesmo megawatts, chegou a vender a R$ 822 o megawatt pela especulação. 20 vezes o valor, na verdade. Muito mais de 20 vezes do custo real da energia. Então nós precisamos ter uma mudança no Brasil da política energética. Essa é a pauta da Plataforma Operária e Camponesa de Energia. Estamos pautando o novo governo, inclusive Dilma, para que possa fazer medidas mais estruturais no setor elétrico brasileiro para, de fato, servir como um bem à sociedade brasileira e não uma mercadoria. Ok, só para encerrar então em 1 minuto, sobre a reforma política. O assunto surgiu em 2013, a presidenta Dilma defendeu, agora pós-eleições presidenciais retoma o movimento por essa constituinte. É isso mesmo? Há chance do Brasil ter um plebiscito ou um referendo para fazer a reforma? Nós defendemos um plebiscito porque precisa o povo ser ouvido. Um referendo seria decisões de deputados que impõem à população. Então, um plebiscito é fundamental. Ou seja, antes da reforma, ter o plebiscito. Ter o plebiscito para ter uma constituinte exclusiva para a mudança do sistema político. Hoje, os congressistas, que hoje é o congresso mais conservador desde 64, desde a ditadura militar, visto que 10 empresas financiaram 360 parlamentares eleitos, né? Ou seja, as grandes empresas é que são as donas dos deputados que não representam o povo brasileiro e para isso precisa ser feito uma constituinte, porque os deputados não vão votar contra si próprios, né? Não vão decidir contra si próprios. Então a necessidade é urgente, necessária, está tendo vários atos no Brasil para cobrar essa constituinte exclusiva para a mudança do sistema político, o que vai de fato mudar e transformar as outras pautas que tanto necessita no Brasil serem transformadas. Ok, Jocely, muito obrigado a você também, até o próximo programa. De Brasília, acompanhe as notícias da CNTE. Momento CNTE. Durante a segunda Conferência Nacional de Educação, promovida em novembro de 2014, a CNTE participou de diversas mesas e levou as principais pautas dos trabalhadores da rede pública para o debate. Os planos municipais, distrital e estaduais de educação, demandas urgentes para garantir a efetivação do PNE, bem como a valorização da categoria, foram alguns dos assuntos abordados. A diversidade sexual foi outro tema de destaque na CONAI 2014. Para a CNTE, a inclusão é um dos papéis da escola pública, que deve promover a cidadania. Houve avanços no debate do assunto em sala de aula, mas ainda há resistência de muitos pais, alunos e até educadores em relação ao tema. A violência contra jovens gays nas escolas, por exemplo, demanda ações urgentes de combate à intolerância. Por isso, é preciso ensinar que respeitar diferenças é a forma de superar preconceitos. Nós temos nas nossas escolas lésbicas, gays, travestis, transexuais, e tomar conhecimento disso e se apropriar dessa realidade para que a escola realmente acolha e essas pessoas não deixem as escolas ou abandonem as escolas, é de suma importância, né? Porque a escola, a educação acaba sendo, na verdade, a última esperança da população LGBT para realmente poder sobreviver neste mundo, nessa sociedade, onde diariamente a gente vê assassinatos de pessoas LGBT. Finalizando, fique agora com o nosso quadro de humor.